Começando no horário. Esperando o pessoal ir entrando aqui. Eita! Eu sempre mato saudade aqui nessas lives. Me deem um feedback aí se vocês estão ouvindo bem, se o som tá bom. Tô melhorando aqui a aparelhagem para melhorar o som. Me deem um ok se o som tá legal, se vocês me escutam. A gente tá começando uma série hoje, né? Relacionamentos, onde a gente vai ter várias lives, né? E encontros no Zoom, né? E hoje a gente começa com relações abusivas, né? Vamos falar sobre relações abusivas. É a primeira live dessa série, né? Então a gente vai fazer a live hoje. Na próxima semana a gente tem um encontro no Zoom sobre o tema de hoje, né? Um encontro que já acontece aí desde março. Então, se você tem interesse de participar do encontro do Zoom, que é um encontro fechado, vai aí no Instagram, na minha bio, e se cadastra no Telegram, que a gente manda por lá, tá? O link. Em 15 dias a gente tem uma nova live falando sobre relacionamentos possíveis, relacionamentos positivos. Vai ser uma série sobre relacionamentos. E a gente tá começando hoje com relações abusivas, né? Pra quem não me conhece ainda, pra quem tá chegando agora, eu me chamo Roberta, eu trabalho com desenvolvimento pessoal, né? Tenho um programa, o Soul, que é um programa que trabalha autoconhecimento, né? Que trabalha uma matriz de decisão para que você estruture quem você é de maneira técnica, né? De maneira bastante pragmática e objetiva. E em todos esses trabalhos que eu faço há mais de 7 anos, eu conduzo grupos, trabalho com o sagrado feminino, né? E relações abusivas é uma coisa que sempre é recorrente nos encontros, né? Nos processos, nos trabalhos. E por isso que a gente tá começando, né? Tá começando aí com relações abusivas. Então, quem tá chegando agora, compartilha essa live, é um tema muito importante, né? A cada 5 mulheres, 3 já passaram por relacionamentos abusivos. Olha para aí o índice, né, que esse estudo da ONU traz. A cada 5 mulheres, 3 já passaram por relações abusivas. Então, compartilha, né? Manda para alguém que você acha que tá precisando ouvir sobre isso, porque é um assunto muito importante, né? Muito importante pra gente conversar. Por isso que a série de relacionamentos está começando com ele, né? Então, vocês sabem que eu gosto sempre de começar as lives com o entendimento do termo, né? Do termo abuso. Porque é confuso esse termo abuso, né? E aí, eu sempre estudei muito sobre semântica, né? Qual é a semântica do termo para que a gente entenda. Então, como é que vai ser a dinâmica hoje da live? Eu vou trazer os conceitos, alguns conceitos, né? Para que a gente esclareça de que lugar que a gente está falando de relações abusivas, o que é essa relação abusiva que nós aqui estamos conversando. E aí, depois que eu passar esses conceitos, a gente vai no final trocar uma ideia, tá? Aí eu abro para perguntas, quem quiser entrar ao vivo, inclusive, pede para participar, tá? Pede para participar e a gente no final, combinado, a gente faz as perguntas, porque como tem um delay, às vezes eu fico com dificuldade de ler as perguntas de vocês. Então anota aí as perguntas, ou faz as perguntas aqui, não tem problema, mas no final a gente abre para um debate. Antes eu queria trazer o conceito, tá? O conceito do que é uma relação abusiva, o conceito do que é abuso, tá? Porque a gente tem uma ideia, né, que abuso é aquela coisa agressiva, né, onde eu vou parar na delegacia porque bateram em mim. Ou a gente associa muito abuso com abuso sexual. É mais comum isso, né? Mas não é desse abuso, né? Não é só desse abuso que a gente vai falar. Então, só pra gente entender, eu trouxe aqui um roteirinho e eu trouxe exatamente o que está escrito no dicionário, porque eu gosto muito de olhar a semântica. Então, vamos entender o que é abuso. Abuso é uso mal, excessivo ou injusto, tá? Então, abuso tem a ver com algo que é excessivo, algo que passou do limite ou algo que não é justo. Algo que não é justo. Então, vamos entender. Ausência de justiça e excesso, né? Então, é alguma coisa que passou do limite do respeito, que passou do limite do cuidado, que passou do limite da
responsabilidade. Então, quando eu tô falando de abuso, tá? Eu tô falando de alguma coisa que passou do ponto. E a gente fala muito também de relação tóxica, né? Então, o que é uma relação tóxica? É uma relação que me faz mal, né? Então, tudo que me faz mal, eu preciso refletir sobre, né? Se essa relação tá me fazendo mais mal do que bem, eu preciso refletir sobre, tá? E aí, entendendo o que é abuso, todo mundo ok com abuso, pra gente entender que relação é essa que a gente tá falando. Então, eu tô falando de uma relação que, de alguma maneira, eu sinto que existe uma injustiça nela. Ou que, de alguma maneira, ela passa do limite com uma certa frequência. Um professor meu, na especialização de psicologia positiva, Alexandre Kalash, ele traz um conceito muito bacana sobre abuso, né? Ele diz que abuso tem a ver com quebra de confiança. Então, quando eu estou numa relação onde existe uma quebra de confiança, existe um abuso. E vamos entender esses níveis de abuso aqui, porque tem níveis de abuso, né? Então, esse é um número que é meio chocante, assim, a cada 5 mulheres, 3 já passaram por relações abusivas. Eu acho que é uma coisa pra gente refletir, né? Então, vamos lá. Primeiro ponto que eu queria trazer pra vocês é o seguinte: por que é difícil a gente identificar o abuso, né? Porque é que parece que é uma coisa tão distante, e quando a gente olha para um número desse, né, a cada 5, 3 já passaram, como parece uma coisa que é próxima, né? Se a cada 5 mulheres, 3 passaram por relações abusivas, quantos abusadores existem no mundo? Pra gente refletir. Então, por que é tão difícil identificar que eu tô numa relação abusiva? Por que é tão difícil identificar o abuso, tá? Vamos lá. Porque existe um contexto social, ancestral, onde, quando a gente nasce, homem ou mulher, tá? E a gente já recebe um chip dizendo pra gente como a gente tem que funcionar. Então, existe um condicionamento da mulher e existe um condicionamento do homem. A mulher, no geral, ela é condicionada a aceitar as coisas, a dar um jeitinho em aceitar as coisas. Eu nasci mulher, eu nasci no gênero feminino, eu vou ser condicionada assim, mesmo que depois eu tenha minhas opções sexuais e etc. Mas eu vou ser condicionada dessa forma. Eu era, pelo menos. E se eu nasci homem, eu vou ser condicionada a não falar. Eu vou ser condicionada a não demonstrar vulnerabilidade. Eu vou ser programado para não olhar para as minhas emoções. Vamos refletir sobre isso, certo? Então, eu trouxe para vocês aqui umas frases. Isso já correu no WhatsApp há um tempo atrás. Acho que 2014, mais ou menos. Mas eu fui recuperar isso porque eu achei muito interessante. Nós, mulheres, fomos treinados pelas revistas femininas, né? As revistas femininas, todo mundo, quem não lê uma Cláudia, uma Nova, uma Querida, né? Quando era mais nova, ou até agora ainda lê. E aí, eu queria trazer para vocês, eu pesquisei isso aqui, recuperei, na verdade, algumas frases que eram colocadas nas revistas femininas na época de 1960, né? Que foi aonde a nossa mãe, né? A nossa avó, ela cresceu, né? Nessa época. Aí, olha bem as frases, que é piada, mas vamos lá. Frase da revista Cláudia, 1962. Revista Cláudia. Se desconfiar da infidelidade do marido, a esposa deve redobrar seu carinho e provas de afeto. Tem outra ótima. Jornal das Moças, 1945. A desordem no banheiro desperta no marido a vontade de tomar banho fora de casa. Meu irmão. Jornal das Moças, 1959. A mulher deve fazer o marido descansar nas horas vagas, nada de incomodá-lo com serviços domésticos. Foi um dia desse, tá, minha gente, que saiu nessas revistas conhecidas que nós, quando éramos mais novas ou até hoje, a gente estava lendo, certo? Então, as nossas mães, pensa comigo, as nossas mães leram esses negócios aí, tá bom? Eles leram isso. Aí, vê só, a mulher é condicionada, contexto social, estamos falando dentro do abuso, contexto social. A mulher é condicionada a aceitar. Aceitar o quê? Traição e assumir o serviço doméstico. Só vou chegar nesses dois, tá? Não vou entrar em outros não, porque é muito assunto. Então, a mulher é condicionada a aceitar traição, a mulher é condicionada a aceitar serviço doméstico, certo? O contexto social. Então, como é que uma mulher programada dessa forma, tá? Ela vai
conseguir achar no inconsciente dela que o marido tem que dividir tarefa. Veja, ela acha, no consciente dela diz, pô, não é possível que não divida tarefa comigo. Mas no inconsciente, e eu já escutei várias mulheres nos meus trabalhos falarem isso, eu acho que eu às vezes exijo demais, impliquei só porque ele não lavou os pratos. Veja, dentro de nós existe um condicionamento inconsciente, não é consciente, é inconsciente. Porque a gente já lava, a gente já limpa, a gente já ajeita, e o homem já está condicionado, não é comigo essa tarefa. Por quê? Porque na geração anterior foi treinada dessa forma. As mães fizeram isso com os filhos e filhas. Entendem? Então já existe um contexto social que a gente é chipado quando chega aqui na Terra. E isso vai passando ao longo da vida. E quando a gente chega numa relação, é difícil dissociar esse conceito social. Traição é o melhor, né? Porque traição, nós fomos condicionadas a aceitar a traição. Quem nunca escutou, meu avô era um homem maravilhoso, gostava da família, só era um pouco namorador, mas ele era maravilhoso, gostava das crianças, né? Colocava as coisas em casa, responsável, mas só um pouco namorador. Como ser um pouco namorador fosse um adjetivo qualquer, como ele era moreno. Ou ele era engraçado, ele era namorador. E a gente escutou isso, como sendo uma coisa natural. Porque faz parte e a mulher tem que aceitar. Então, assim, foi um dia desse, minha gente. Então, existe um condicionamento que eu tenho que dar um jeitinho. E tá aqui a frase maravilhosa, né? Se você desconfiar da infidelidade do seu marido, a esposa deve redobrar o carinho e provas de afeto. Então, como é que a gente chega aqui agora, porque isso foi um dia desse, e quer tirar todos esses conceitos que foram enfiados na nossa cabeça, tá? Então, isso atrapalha o quê? Isso atrapalha quando eu tô passando por uma relação que tá desequilibrada ou injusta, entendendo o conceito de abuso que a gente falou agora há pouco. Uma relação principalmente injusta, onde eu faço umas coisas que o outro, né? Enfim. E eu vou conversar com a minha mãe. A minha mãe, minha filha, tem um pouco de paciência, os homens são assim. Porque provavelmente ela tá na relação até hoje com o nosso pai. Não estou dizendo que são todas as mulheres, todas as mães, todos os pais que passaram por isso, não. Tem famílias, a minha, graças a Deus, que era uma mãe aquariana, não rolou essa parada não, nesse sentido não. Mas tem muita gente que sim, a maioria da geração aconteceu. Então a gente quando começa a passar por relações abusivas, que a gente nem sabe que é abusivo, né? Mas a gente começa a se sentir diminuído, cansado, e a gente começa a conversar com as pessoas no geral nos dão um conselho de que aguenta, tem um pouco de paciência, é assim mesmo. Então o contexto não ajuda, beleza? O contexto não ajuda. Tá. Agora vamos entender sobre relações abusivas especificamente. Dúvidas, anotem aí. Pra me perguntar, pra gente falar no final, tá? Anota aí as dúvidas. Ou vão falando aí, depois a gente conversa. Mas me lembra depois. Vamos lá. Relações abusivas. Eu dividi aqui de maneira didática, tá? Pra gente entender. De maneira didática. Eu considero que existem 3 tipos. Existe a relação abusiva eventual, que eu até considero que é uma situação abusiva. Eventual. Existe a recorrente e existe a permanente. Vamos entender essa dinâmica, certo? A relação abusiva eventual é uma situação que acontece o abuso, que é, vamos entender, a quebra de confiança, que a gente falou agora há pouco, que é uma injustiça, que é algo que passou do limite do cuidado. Acontece muito com mulheres grávidas que querem ter parto normal. A mulher quer ter um parto normal, quem não passou por isso? Quem quis ter um parto normal, quem não passou por isso, né? A mulher quer ter um parto normal e aí chega aos 45 do segundo tempo, né? E aí a médica ou o médico faz assim, vamos marcar. E aí por algum motivo você faz, como assim marcar? Porque eu quero um parto normal, eu vim pra cá porque eu queria um parto normal, porque etc e tal. Aconteceu comigo, por exemplo. E aí a médica, mas tá muito grande.
né? Tá muito grande e se demorar muito, 38 semanas. Se demorar muito, você vai ter um parto difícil. Porque o abuso, minha gente, ele é sutil. A maior parte do abuso, dos abusos, não são escancarados na cara da gente, não. Ele é sutil. E aí, na hora que aquela pessoa fala aquilo, ela fala fofa, ela fala querida, ela não fala agressiva. Você fica, dá um negócio em você assim, cara, eu tava confiando nisso. Né? Eu tava confiando nessa pessoa. Recentemente eu escutei isso de uma cliente minha, de uma amiga também. Né? Porque você tem quadril estreito, né, Nanda? Então, assim, no finalzinho, dá aquele negócio que você fica, que quebra a tua confiança, porque você tava ali confiando naquela médica, naquele médico, e quebra a tua confiança. E aí você acha que é você. Esse é o ponto do abuso. Você acha que é com você o problema. Eita, então não tô pronta, então ele não tô pronto, então não vai funcionar, então não vai dar certo. E você fica insegura, houve uma quebra de confiança. Então, o tipo eventual da relação abusiva, que eu chamo até de uma situação abusiva, ela é esporádica. Ou ela é, não é que esporádica, mas ela é um período. E aí pensem comigo, né? Imagina o que acontece na cabeça de uma mulher grávida quando escuta uma coisa dessa. Uma vez. Isso me marcou até hoje. E eu tenho certeza que eu tenho certeza, não, eu sei que marcou várias mulheres que nos 45 do segundo tempo do seu parto passaram por um comentário desse. Isso fica na cabeça da gente pro resto da vida. O próximo parto, a gente vai estar, entendeu? Com isso na cabeça, né? O útero não abriu, você é pequena, você é estreita. Um comentário, olha o efeito que um comentário faz na vida de uma pessoa. Agora pensem comigo. Segundo tipo de relação abusiva. Segundo tipo. Recorrente. A recorrente é aquela que você tem que contar toda hora. Então, ela pode ser, no geral, a maioria são dos relacionamentos amorosos. Mas existem também relações de abuso com chefes, com irmãos. Irmãos eu considero já o terceiro nível, que é permanente. Mas com chefe, com amigos, que são aquelas pessoas, tá? Que são aquelas pessoas que estão na nossa vida por um período, mas que a gente pode sumir com elas da nossa vida, certo? Então, ela é recorrente, mas a gente tem escolha. A gente pode escolher não viver mais aquele relacionamento abusivo, tá? Mas ela é recorrente, ela é diária, ela tá sempre acontecendo. Então pode ser um relacionamento amoroso, pode ser uma relação com o chefe, uma relação com um amigo, pessoas que você pode tirar da sua vida, mas que você não quer, por algum motivo, tá? Então pensa comigo, uma relação abusiva que é eventual, uma frase que um médico diz pra mim causa um impacto na minha vida inteira, de insegurança, porque o abuso gera insegurança na gente. Imagina uma relação recorrente. Imagina essa sensação todos os dias. Todos os dias, tá? Então, esse é o tipo que eu considero recorrente. E existe o tipo permanente. Esse, galera, só Jesus na causa. Que são as relações familiares, né? Então, é uma mãe, é um pai, é um filho, é um irmão, uma irmã, tá? É um pai do seu filho, a mãe, né? Do seu filho, da sua filha. Então, essas são permanentes. Essas você vai ter que conviver, né? Então, essas não é brincadeira, não. Porque quando é com a família, você começou a receber esse abuso, essa desconstrução de quem você é, porque é sutil e é uma desconstrução muito pequeno. Então, você nem lembra como era não ser assim. Então você já cresce num processo de autoestima dificultado, você já cresce, né, num movimento onde você sempre cede para o outro, onde você nunca tem amor próprio, porque isso foi sendo desconstruído lá na base. Então, para mim existem 3 tipos pelo menos. Relações abusivas que são eventuais, que são recorrentes, que são permanentes. Então que pelo menos as recorrentes a gente presta atenção, tá? Entenderam aqui os tipos? Esses são os tipos. Isso é pra gente bater o papo, tá? Tô trazendo os conceitos que é pra gente partir todo mundo do mesmo entendimento. Ok. Existem os tipos de abusador, vamos entender. De novo, trazendo a estatística. 5 mulheres, 3
já passaram por relacionamentos abusivos, tá? Massa, Juliana pergunta, massa. No final me pergunta, tá? Pra gente conversar sobre isso. Me pergunta. Inclusive já me fizeram essa pergunta pra mim no privado quando eu lancei a live, mas a gente fala no final. O que acontece? Tipos de abusador. Existe. Questão de divisão didática isso, tá? É divisão científica não, didática. Pra mim existe o abusador que ele é inconsciente e o psicopata. E dentro do psicopata existe o psicopata soft e o psicopata hard, tá? Mas vamos primeiro pro inconsciente. O abusador inconsciente, que eu tô chamando de inconsciente, é aquele cara que foi condicionado, é o que foi condicionado, certo? Ele não percebe aquilo. Então, condicionamento é diferente de intenção. É assim, a mulher chega em casa cansada, porque ela também trabalha igual a ele, e aí ele vai comer e não lava os pratos, porque ele não tem essa iniciativa. E a mulher diz, vai ali lavar os pratos. É um condicionamento. Por quê? Porque ele passou a infância inteira que alguma mulher lavou pra ele. Um exemplo. Tá? Existe um condicionamento. Então, o abusador inconsciente é aquele que não olha para os condicionamentos dele, não olha para as emoções, né, dele. E por que ele não olha, porque ele não enfrenta, ele machuca. Ele machuca outra pessoa. Eu até postei esses dias uma frase que fala: a covardia é a mãe da crueldade. Então a covardia é o medo de olhar para mim, o medo de olhar para as minhas feridas e para minhas dores faz com que eu me defenda do outro. E eu acabe machucando o outro porque a minha autoestima está muito baixa. Ou porque eu estou muito inseguro, né? Então esse primeiro tipo que eu estou chamando de abusador, é o abusador inconsciente. É aquele que ele faz por pura inconsciência, certo? Mas porque também não busca consciência. Porque nós podemos buscar a consciência. Então, esse tipo machuca. Machuca, mas pelo menos, quando ele é avisado que está machucando, ele reflete alguma coisa. Mas ele não busca se conscientizar, ele não busca entender, né? Ele simplesmente, poxa, foi mal. E aí o outro ficou triste, e aí você também ficou triste. Você percebe que o outro ficou triste, você ficou triste, mas você não caminha para buscar a consciência, você continua inconsciente. Esse é o primeiro tipo, que é o mais comum, tá? O segundo tipo, mais cuidado, é o psicopata. Quando a gente vê esse nome psicopata, né, aí a gente, nossa, já pensou que é uma pessoa que tá com a faca nos dentes pra matar a gente. Não. Esse é o que faz. Camilinha, pergunta no final, tá? Segura as perguntas aí, por favor, e me pergunta de novo. O psicopata, essa palavra é uma palavra que causa muito peso, né? Porque a gente já pensa que é uma pessoa que é um serial killer, né? Então, o psicopata não é o serial killer, tá? Existe o psicopata serial killer, mas existe uma outra galera que é psicopata. Existe mais gente psicopata do que com diabetes. Isso é uma pesquisa, beleza? Depois eu boto os links aqui da galera, né? Porque isso é uma médica que tem um estudo específico com psicopatia. Então, existem mais psicopatas do que gente com diabetes, tá bom? Vamos lá. Quantidade de psicopata que tá solto por aí, a gente não sabe. Então, eu trouxe pra vocês também o conceito de psicopatia para vocês aprenderem a identificar um psicopata. Tá? O psicopata leve não é um psicopata nível hard que mata pessoas, tá bom? Psicopata nível leve. Eu vou ler pra vocês entenderem, pra vocês aprenderem a identificar minimamente o psicopata, tá? Então, a psicopatia é um distúrbio mental onde não existe autorresponsabilização. Presta atenção, essa palavrinha é super importante. A diferença de um cara ou de uma mulher, de um abusador, vou chamar abusador, porque é difícil você não falar que é um homem, porque a maioria é homem, né? Mas tem mulher também. Tem mulher e eu conheço e trabalho com clientes homens que abusados com mulher, tá? Mas vamos lá, vou tentar não cair aí no vício de linguagem. O abusador, qual é que diferencia o abusador inconsciente do psicopata? E aí o psicopata, meu filho, sai correndo porque realmente não vai ter jeito, né? Mas vamos lá. É um distúrbio mental onde não existe autorresponsabilização. Então tudo que ele faz, ele não se responsabiliza, não é com ele. A culpa sempre é do outro. Se a culpa sempre é do outro, como ele vai mudar? Nunca, porque a culpa nunca é dele. Ele nunca se responsabiliza, esse é o primeiro ponto. Ele não se arrepende nem tem remorso. Não se arrepende nem tem remorso. Veja, precisamos aprender a diferenciar o que é um arrependimento verdadeiro
do que um arrependimento manipulado, porque os psicopatas são extremamente inteligentes, extremamente encantadores. Eles não são seres do mal que falam alto, gritam, berram e chegam com os pés na porta, não, tá? São encantadores, fala mansa, extremamente inteligentes. Então eles podem demonstrar um arrependimento que não é real, então eu preciso verificar se isso é real. Porque se a pessoa se arrepende, ela tem que fazer algo concreto para isso, e não só falar, eu me arrependi, me desculpe. Eu me arrependi, me desculpe, o que é que eu estou fazendo para mudar isso daí, tá? Porque aí não se arrependeu. Então, a psicopatia tem a ver com eu não me responsabilizo, tem alguns itens, né? Não é só uma carinha, não é só um item, não, tem alguns itens. Eu não me responsabilizo, eu não me arrependo, eu não sinto remorso. Você vê o outro morrendo lá, sofrendo, e você não tem nenhuma humanidade pelo outro. Nenhuma humanidade. Um terceiro item importantíssimo para identificar um psicopata tem a ver com ego. São pessoas muito egocêntricas. Muito. Elas podem demonstrar generosidade, mas elas são extremamente egocêntricas. Porque elas acham que tudo é culpa dos outros, nada é delas. A dor delas é maior, o problema delas é maior. Sempre a questão dela é maior. Então, eles têm um egocentrismo muito alto. E há uma enorme incapacidade de aprender com a experiência. Psicopatas não aprendem com a experiência. Por que eles não aprendem com a experiência? Dá uma merda, faz uma cagada geral. Todo mundo diz que aquilo foi um problema e a criatura nunca muda. Por quê? Porque não se responsabiliza. Dentro da cabeça é um distúrbio. Existe distúrbio. Entende? Quando a gente faz as tomografias, estuda a psicopatia, existem distúrbios cerebrais. Certo? Cerebrais. Então, o que acontece? Não há melhoria. Não há melhoria. Ele não aprende com a experiência, não se responsabiliza. Então, se eu estou me relacionando com qualquer pessoa que ela nunca se responsabiliza, verdadeiramente, não é falar, sim, a culpa foi minha, você tem razão. Não, eu tenho que fazer diferente. Preciso fazer diferente, né? Então, ela sempre fala que vai melhorar, mas ela nunca faz nada para isso. Como vai melhorar, né? Então, e tem uma coisa bem interessante. O psicopata, você só vai descobrir que ele é psicopata na intimidade. Tá? São as pessoas próximas que sabem que aquela pessoa tem algum problema mais sério. E não chama de psicopata porque psicopata é uma palavra muito pesada, né? Então, o psicopata, ele é encantador, o psicopata é generoso, o psicopata porque ele trabalha para que as pessoas gostem dele. Porque se ele é egocêntrico, ele trabalha para que as pessoas gostem dele. Então ele vai, e ele faz muito um trabalho de espelhamento. Então ele vai ser aquilo que você quer que ele seja, sempre. Tá? Que ele quer receber todos os louros sobre isso. Você só vai saber que essa pessoa tem algum nível de psicopatia na intimidade, tá? Porque na intimidade começa o processo de manipulação, tá? Então as pessoas próximas sabem que aquela pessoa não é tão bem assim, não. Fulano é tão maravilhoso. Não, não é tão maravilhoso, mas aí não diz o que é. Porque é a galera da família, é a galera da intimidade, tá? Então isso é pra gente entender, que existem dois tipos de abuso. Existe um abuso que a pessoa é inconsciente, não busca consciência, e existe um abuso que é patológico. E que esse abuso patológico tem mais gente no mundo do que a gente pensa que existe, tá? Dados os dados aí. Mais gente com psicopatia do que com diabetes, tá certo? Só pra gente entender. Então, como é que acontece o abuso? O abuso no processo de psicopatia. Acontece um processo de encantamento, desconstrução. Então vamos prestar atenção. Por que a gente acha que relações abusivas, talvez seja por isso que é tão difícil de sair, são ruins 24 horas? Não. Elas não são ruins 24 horas. Então existe encantamento. Existe um encantamento. A relação começa normalmente encantando você. São pessoas com muita habilidade e muito inteligentes. Então você fica encantado no processo. Tem um espelhamento muito grande. Então é o que você queria, é do jeito que você queria. E esse processo acontece ao longo de toda a relação. Então existe encantamento e desconstrução. Porque um abusador, no geral, ele tem uma fragilidade interna. Ele foi muito ferido, ele foi muito machucado. E existe isso. Existe isso dentro de um abusador. Então, ele é normalmente uma pessoa insegura, mas ele pode não demonstrar. Então, o que ele faz? Ele vai diminuir o outro, ele vai desconstruir o outro. Então, a relação abusiva, ela é claramente uma relação de encantamento e desconstrução. Eu desconstruo você para você ficar pequeno, e aí quando você pensa em ir embora, eu encanto você de novo. E aí a gente fica nessa. A gente fica nesse processo.
né, que não sai do lugar. A gente já fez uma live no ano passado que a gente falou sobre esses tipos, especificamente sobre relações abusivas com psicopatia, né? Ou com triangulação, por exemplo. Então, todo abusador, no geral, no final do relacionamento, ele já tá com outra pessoa. Ele sempre triangula, né? Isso sempre acontece. Né? Muita traição, muita confusão nesse sentido. E ele sempre diz que vai melhorar. Né? Ele sempre diz. Né? Mas sempre acontece essa triangulação. Então, isso é muito difícil, porque você, quando tá na relação por muito tempo, lembra do que eu falei da relação de abuso circunstancial, né? Uma frase, um negócio já fica reverberando em mim toda uma vida. Imagina toda semana, todo dia você sendo desconstruída. A pessoa, ela começa a duvidar dela. Ela começa a duvidar que ela é boa, ela começa a duvidar. Por quê? Porque ninguém vai desconstruir você no que você não é. Vai desconstruir você no que você já é, certo? Então, são palavras sutis. Ah, você é muito forte, né? Você é meio agressiva. E aquilo é uma característica que você tem. Só que a criatura vai lá, te provoca, você estoura, aí você é agressiva, né? E aí você sabe que você tem aquilo dentro de você, então você fala, pô, talvez eu realmente seja, né? Mas se você não é agressiva, se você é uma pessoa mais amorosa e fala mais manso, aí ele não vai dizer que você é agressiva, vai dizer que você é insegura. Você é meio insegura, né? Acho que você às vezes parece ter umas vidas paralelas por aí. Você é meio insegura, né? O cara tem traído de cabo a rabo, de direita para esquerda, e aí você vai lá, questiona, aí a pessoa vira, não, você é meio insegura. Então são em aspectos que você tem dentro de você. Então você fica confusa no processo, tá? Então, a relação abusiva, a gente precisa entender que ela não é toda hora ruim. Tem aspectos positivos, encantadores. E existe uma demanda muito alta também. O outro demanda você toda hora. Então, às vezes, você quer sair, mas você não consegue nem sair de tanta demanda. E por que isso? E aquilo? E essa outra coisa? Você não tem tempo nem de pensar, de ter juízo de tanta demanda que rola do lado de cá pra a vítima, né? Então, entendemos isso, como é que acontece a relação abusiva. E aí, os impactos. Vou falar sobre isso e a gente vai abrir pra gente trocar uma ideia, perguntar e conversar. Impactos na vítima, isso é super sério. Primeiro impacto, social. No impacto social acontece um isolamento. E esse é o mais perigoso, porque aí a pessoa fica sem referência. Né? Já não tem uma referência fácil, porque a sociedade, como eu falei, contexto social, já não ajuda. Né? Já não ajuda. Mas a pessoa vai ficando tão desconstruída, e ela vai ficando também, às vezes, com tanta vergonha, porque as pessoas que estão fora não entendem, né? Não entendem como é que você ainda tá ali, naquela situação. Não conseguem entender. E você vai ficando cansada de ficar debatendo com as pessoas e sustentando seu ponto de vista. Porque se existe encantamento, existe vontade de ficar. Se existe esperança, porque existe muita esperança que o outro mude, porque ele dá. Porque ele dá, não, vou mudar, você tem razão e tal. Ou ele te desconstrói, você tá em dúvida ali. Então o que é que vai acontecer? Você começa a se isolar. Ou você mesmo se isola, ou a criatura te isola. Porque tem relações abusivas que são extremamente ciumentas e possessivas, e a pessoa não deixa você fazer nada. E aí você começa a ficar no processo de isolamento. Esse é o primeiro impacto que acontece com a pessoa que está sofrendo o abuso. Segundo impacto é o emocional. Super sério. Porque o emocional, a gente começa a ter uma grande desconstrução de quem nós somos. Porque você começa a ter que se encaixar dentro da necessidade do outro, porque o outro faz um trabalho, né, de punição, é um adestramento. Então, se você faz uma coisa boa, você recebe um prêmio. Se você faz uma coisa ruim, você recebe uma punição. Então, você começa a ficar pisando em ovos, né, naquela relação. Porque qualquer coisa que você faz, parece que vai dar um problema. Você nunca sabe o que vem de lá, né? O abuso não é a quebra da confiança, você não confia no que vem de lá. Então, toda hora você tá tentando se adaptar, né? E aí, você tentando se adaptar ao outro, você tá desconstruindo quem você é. Você não é mais você espontaneamente. Você não tá na sua espontaneidade. Né? Você está tentando ali não criar um conflito, porque sempre tem um conflito, né? E aí, Dani, existe a questão do gatilho da dependência. Por quê? Porque existe um processo que é um dos impactos, que é o físico, que é o distúrbio químico que acontece. Vou falar já. Então, ainda no emocional, a gente, distúrbio de sono, desconstrução do eu, no emocional, desconstrução do eu,
insegurança. A pessoa fica extremamente insegura, porque são pontos que são batidos que fazem parte de você, então você fica insegura. Existem pessoas que vão pra agressividade, porque você não tem diálogo, então você vai ficando estressada, você vai ficando agressiva, você chega nos lugares, as pessoas dizem, que namorada agressiva, que pessoa ciumenta, e não sabe o que, é que a criatura tá construindo ali dentro, que ninguém tá vendo, porque essas pessoas, elas no ambiente externo, elas são muito agradáveis, solícitas e amorosas. Então, parece que você é que é a doida, porque existe a ex-louca, né? A galera que já conhece os termos sabe, né? A ex-louca, a problemática, a complicada, a agressiva e tal. Você pode ser também a passiva. Então, você vai ficando passiva, porque você depende do seu temperamento, né? Então, você pode ficando passiva, porque você não aguenta enfrentar mais, porque você já tá tão sem força, tão desconstruído em você, que você vai ficando passiva. Você vai ficando introspectivo. Você vai querendo não falar mais com ninguém, porque você já tá tão perdida no processo, né? Aí vem os impactos físicos que vocês estão conversando aqui, que vocês estão colocando. Existe sim uma relação de dependência equivalente a processo de dependência química, sim. Porque veja só, pensem comigo. Toda vez que alguém te diz algo que te desconstrói, porque isso acontece na nossa vida com frequência, como a gente se sente? O que é disparado dentro de nós? Na hora que eu dei esse exemplo, que uma médica diz, eita, acho que teu filho não, você é muito estreita e talvez não nasça. Que sentimento que a gente tem? Qual é a descarga que rola na gente naquela hora? O coração acelera, dá um frio na barriga, dá um aperto no peito. Neurotransmissores estão sendo ativados dentro de nós e estão descarregando hormônios dentro da gente. Agora imagina isso todo dia. Dia sim, dia também. Descarregando. A gente começa a ter um distúrbio químico. Um distúrbio químico, entendeu, minha gente? Então não é frescura. Ah, não sabe porque não quer, porque gosta. Tá ali. Não é frescura. Tem um distúrbio químico acontecendo que a gente precisa trabalhar para sair dele. Porque se for muito tempo, se for recorrente, durante muito tempo, você pode ter um distúrbio químico, tá? E aí, só fechando aqui o pacote pra gente começar a conversar, como é que a gente sai desse negócio? Né? Primeira coisa, dependendo do tempo que você tá, porque um dia de relação abusiva já é sério, imagine 1 ano, imagine 2, imagine 30, né? Depende do tempo que você tá. Porque quanto mais tempo você tiver, mais sequelada você deve estar aí, né? Mais sequelada, mais sem noção de eu. Quem sou eu? Você tá sem noção do eu, do seu eu. Aí, tá? Então, primeira coisa, paciência. Você precisa ter muita paciência com você e se perdoar. E se perdoar porque ainda não conseguiu sair. Se perdoar porque acredita que o outro ainda pode melhorar. Você precisa se perdoar. Primeira coisa. E ter paciência, porque é um processo de treinamento. É um processo de reconstrução do eu. Reconstrução cognitiva. Tá? E aí, segunda coisa, procure ajuda. Você precisa de ajuda. Por que você precisa de ajuda? Porque você não tem condições de sair sozinho do negócio desse se você não tiver novas referências. Falei do contexto social no início, falei. Então, qual é o contexto social? O contexto social é que você é a doida. Então, você precisa de pessoas que já passaram por isso, ou que são profissionais que podem te ajudar de maneira técnica, operacional, para você sair de maneira operacional desse negócio. Precisa de ajuda. Né? E aí, dando uma coisa, vocês estão colocando coisas incríveis aqui. Eu preciso saber que eu tô numa relação abusiva. Isso é difícil. Falamos no começo, né, da live. É muito difícil saber que eu tô numa relação abusiva. Eu preciso de informação, né? Eu preciso de informação. Eu preciso de paciência. Eu preciso de ajuda. É um processo de desmame, como vocês estão falando aqui. É um processo de desmame. Então eu preciso ir saindo. Se eu tiver um rompante, você agora assistiu a live, chegou à conclusão que você tá numa relação abusiva. Dá uma força, assim, ó. A última vez que eu fiz uma live dessa, eu acho que umas 10 terminaram no dia. Dá uma força de terminar. Dá. Porque você começa com uma consciência, que você vai cair na real. Mas você precisa de sustentação. Se você decidir hoje, você precisa de sustentação. Você precisa de terapia, você precisa de gente, de amigos que te entendam, né? Qualquer amigos que entendam você, de pessoas que passaram por isso, pra sustentar a onda. Porque o pau vem. Né? O pau vem. Então, preciso de ajuda. Preciso conversar com pessoas que passaram por isso, que vão entender o que eu tô falando. Porque se você conversar com quem nunca passou, a pessoa provavelmente não vai entender, por mais que ame você. Por mais que ame você, a pessoa não vai entender. Ela vai, não, menina, besteira, os homens são assim.
tá? Então é muito importante que a gente tenha apoio. E por último, você precisa fazer trabalho de autoconhecimento. Você precisa saber exatamente quem você é e o que você não é. Se você não fizer esse fortalecimento do eu, você vai ficar sequelado pro resto da vida. Porque são relações que causam sequelas. Muitas sequelas. Tem muita gente que não se relaciona depois. Tem muita gente que começa novos relacionamentos e fica num nível de trauma que leva para outro relacionamento a desconfiança, o ciúme, né? A agressividade, porque já acha que vai ser machucado. Então, se você não faz um trabalho sério de autoconhecimento, você não sabe quem você é. Porque talvez o maior presente de aprendizado que uma relação abusiva pode nos dar, se a gente fizer o trabalho direitinho, se a gente aproveitar o que aconteceu, é a gente saber quem a gente é e o que a gente não é. E aí a gente não depende mais do outro para nos definir. Quando a gente se conhece bem, a gente não depende do outro para nos definir. Então ele pode dizer para você, você é agressiva, e você sabe o que é que você é. Você sabe se você realmente é agressiva ou se você não é agressiva. Você sabe quando você sabe quem você é. Então você sabe seus defeitos, você sabe o impacto dos seus defeitos, você sabe a intenção do seu jeito de ser e você sabe aquilo que você não é. Então, se a gente não se conhece, se a gente não faz um trabalho constante para se definir, é difícil da gente sair de determinadas relações. Porque a maior parte da nossa vida é envolvida em situações abusivas, não necessariamente relações abusivas, né? E aí tem técnicas outras, mas reze, né? Reze não. Reze também, né? Reze muito. Mas você precisa de ajuda, de entendimento, de informação, tá? Então eu vou começar a abrir para perguntas aqui. Quem quiser trazer as perguntas de volta que vocês falaram aí, vão falando. Tem algumas que as pessoas já me passaram aqui, tá? Mas quem quiser fazer pergunta ao vivo também, pede para participar que eu abro, né? Aqui quem tiver a fim de conversar comigo aqui para todo mundo, mas pode perguntar aqui também. Mas as relações abusivas, veja, a gente precisa parar de fazer de conta que relacionamento não é uma coisa importante na nossa vida. É muito engraçado porque a gente investe tanto no trabalho, né? A gente faz faculdade, pós-doutorado, curso de inglês, de não sei o quê. E por que a gente não investe em relacionamento? Entender, compreender relacionamento. Por que a gente só investe em trabalho? O relacionamento não é importante? A maior parte dos processos depressivos vem de relacionamentos. De relações ruins. Uma parte, né? E por que a gente não estuda sobre relacionamento? Entendem? Por que a gente não procura se conhecer? Por que a gente não investe a mesma energia em autoconhecimento? Se a gente vai com a gente para onde a gente for, né? Por que a gente não investe em autoconhecimento? Então, para que eu comece, para que eu comece a investir em relacionamentos, para que eu tenha uma relação saudável, eu tenho que investir em entender sobre como construir relações saudáveis, né? E aí, Ramayana tá perguntando aqui, se os psicopatas buscam algum perfil específico de mulher. Não. Eles buscam um perfil específico para eles, né? Então eles vão buscar sempre aquela mulher, porque se eles são egocentrados, eles têm um perfil de mulher ideal, que é o perfil que satisfaz a eles. Então eles vão buscar esse perfil. Eu conheço psicopatas, né? Já passei por uma relação abusiva, que ele varia. Ele tem uma variação, assim. Numa relação, ele pega uma mulher frágil, uma mulher mais introspectiva, aquela mulher que frágil não, né? Que ela parece que é, né? Na verdade, que é uma mulher que parece ser mais insegura. Aí depois ele vai pra outra que é mais segura, que é mais forte, que é mais... Aí depois vai pra insegura de novo. Entende? Então não tem muito, sabe, Rama? Essa definição de perfil de mulher, não. Porque existe também uma falsa ideia de que as mulheres bem resolvidas, elas não caem em relações abusivas. Elas caem também, né? Elas caem também. Qualquer mulher pode cair, qualquer homem pode cair. Qualquer pessoa, ser humano que tem um coração pode cair. Porque a gente tem vulnerabilidade, né? André, querido, meu amor, psicólogo maravilhoso, não tem um perfil, né? Não tem um perfil. Quem quiser fazer pergunta, faz aí, tá? Me avisa, me chama pra gente conversar. Então, não tem um perfil, né, de pessoa, nem o perfil do abusador, nem o perfil do abusado. Todos nós somos passíveis de relações abusivas, porque todos nós temos vulnerabilidades, temos sonhos, né? Todos nós. Então, é
É difícil, né, desmascarar um abusador. É difícil, porque, na verdade, ele não acha que ele já começa daí. E essa turma que tem o distúrbio, realmente é difícil de você trabalhar com esse pessoal, porque só dá para trabalhar com quem quer ser trabalhado, né? Quem não quer ser trabalhado nunca vai mudar, né? É assim que acontece. Tem uma pergunta aqui que me fizeram, que é assim: o que é que eu faço para ajudar uma pessoa que está passando por uma relação abusiva, né? O que é que eu faço? Veja só, é bem delicado, porque quando a pessoa deixa eu colocar a Juliana aqui para participar. Juliana entrar. Juliana vai estar na nossa próxima live, hein? Sua linda. Deixa ele entrar aqui. Oi, meu bem! Olá. Tudo bom? Me diz aí. Fala aí tua pergunta. Então, obrigado por aceitar aí. Eu tenho uma situação assim de uma pessoa da minha família que ela está passando por uma situação de relacionamento abusivo. Ela sabe disso, né? E já Ela sabe. sabe, tá consciente, já passou várias vezes assim por términos e volta, termina e volta. Mas eu vejo que tem uma relação de dependência, assim, sabe? E aí eu queria saber como que eu posso ajudar ela, né? Porque, enfim, às vezes a gente interage, ela vem aqui em casa, a gente conversa, mas é muito delicado tocar nesse assunto assim, porque eu sei que ela sabe, né? E eu não gosto de ficar aconselhando as pessoas, né? Eu não gosto de ser aconselhado também. Então, é um tema que eu vejo assim que mexe muito com ela e gostaria de saber a tua percepção sobre isso. Juliano, vindo esse acolhimento de um homem, eu acho ainda mais especial, né? Por quê? Porque, no geral, o abusador é o homem, né? Então, quando você tem um homem que ele tem uma postura diferente, um entendimento diferente de mundo, isso já dá uma... A própria conversa já dá uma sensação de esperança, né? E já dá uma outra referência. Então, se a pessoa não pediu ajuda, a gente não vai lá ajudar porque, né, ela não está pedindo ajuda. Mas eu acho que quando a conversa vai do ponto de vista do acolhimento, no sentido de dizer assim, eu imagino o quanto que é difícil para você. Quando você vai no processo da empatia, eu imagino o quanto que deve estar confuso para você sair daí. Porque eu acho que a coisa mais difícil para quando a pessoa está do outro lado, porque eu já estive do outro lado, é o outro dizer, sai daí, né? Termina esse negócio, ou querer salvar você. Eu vou salvar você daí. Mas a pessoa, ela ainda não sabe se ela quer ser salva, né? Ela ainda não sabe. Por quê? Porque ela tem amor pela pessoa, ela tem esperança. Porque essa pessoa, ela dá momentos de encantamento, senão ela dá esperança que vai melhorar. Então, eu não sei se isso acontece aí na tua situação, mas assim, na minha situação, a pessoa diz assim, não, você tem razão, eu tenho um problema, eu vou me tratar no psicólogo, eu vou fazer terapia. Acontece isso aí, assim, a pessoa diz assim, a outra diz, eu vou fazer terapia, eu vou me tratar, porque isso acontece, Sim, né? sim, sim. Então, se o... Diz. Não, cara, acontece assim, enfim, é uma relação que eu vejo que tem muita coisa envolvida, sabe? Porque rola esses momentos que eu vejo assim que quando ela tá com essa outra pessoa, né? Com companheiro, esse companheiro, né? Nem sei mais tantas vezes, né, que foram e voltaram. Ao mesmo tempo que ele puxa ela pra cima, ele coloca ela muito pra baixo. Ao mesmo tempo, assim, sabe? É incrível de ver essa dinâmica, assim, como ele coloca ela numa situação de brilhar e daí vai lá e critica ela e Isso. É exata, porque é o encantamento e a desconstrução. Então existe o encantamento e cara, é foda, porque assim, eu me sinto, então aquilo, e aí o outro, não. Então eu tô confuso. Como é que eu ajudo uma criatura assim? Como é que eu ajudo? Então, porque a pergunta é essa. A primeira é, eu tenho que ter paciência de ver isso, porque só ela vai sair. Mas eu acho que a gente ajuda com informação, com muita informação. Então, levando lives como essa, levando vídeos, levando conteúdo, levando exemplos, levando pessoas que já passaram para conversar, para trazer, eu passei por isso, para que a pessoa comece a perceber a identificação, porque é ela que tem que perceber. Mas eu acho que na hora que um homem fala, sabe, Juliano, isso tem um peso diferente. Na hora, se você chega e diz, cara, eu não trataria dessa forma, mulher. Eu não acho que essa é uma forma. Na hora que você se posiciona dizendo, eu não acho que isso é uma forma de se tratar uma mulher.
Porque existe um papel muito importante dos homens que estão despertos ou que estão buscando, né, despertar, de estar do lado dessa consciência. Porque se a maioria diz besteira, é assim mesmo, é frescura, mas a mulher é muito cheia de frescura, né? Então, se tem um homem que diz não, não é frescura, essa mulher tem outra referência de homem. Porque o problema para as mulheres está sendo a referência. A maioria está assim, então não tem outra chance, né? Não tem outra chance. Então, na hora que você é um homem, isso faz toda uma diferença, né? Isso faz toda uma diferença na vida dela, né? Como é que eu digo, né? Como é que eu faço? Eu me posiciono no lugar. Né? Juliano vai estar aqui, né, na próxima live com a gente, né? Coisa gostosa, conhecer essa criatura linda, faz um trabalho maravilhoso, né, com a jornada solar. Você siga o Juliano. Ele vai estar aqui na próxima live, que é com 15 dias, né? Próximo encontro é o Zoom, é no encontro do Zoom, para a gente estar falando de relacionamentos possíveis, né? Saudáveis e positivos. Juliano, beijo. Beijo, Obrigado Roberto. demais. Obrigado. Tá. É uma situação bem difícil, né? Quando a gente quer ajudar. Tem uma outra pergunta que me fizeram aqui. Tenho como recuperar uma relação assim? Eu tenho como recuperar uma relação abusiva? Veja, vou fechar com essa pergunta. Com o psicopata eu acho bem difícil, porque ele não se responsabiliza. Com o inconsciente, que é aquele primeiro grupo, né? É possível recuperar se a pessoa estiver realmente querendo ser recuperada. E ser recuperada não, querendo se recuperar. E se recuperar tem a ver com atitude. Então, se eu converso com esse outro e esse outro realmente busca ajuda é processo terapêutico, né? Processo de autoconhecimento, processo psicológico, psiquiátrico, não sei. Ela realmente age para buscar uma melhoria, pode ser que exista alguma chance. Mas se essa pessoa não está nem agindo para isso, veja, eu trabalho com a galera em autoconhecimento, vai fazer 7 anos. Tem pessoas que estão comigo há 7 anos e ainda tem coisas que não melhoraram. E estão lá, ó, trabalhando para melhorar. Então, imagine uma pessoa que ela nem está fazendo isso. Dificilmente, né? Dificilmente eu vou recuperar uma relação assim. Porque o outro é que tem que estar querendo, não eu, toda hora. É o outro. E aí eu tenho que verificar. Esse outro está fazendo algo para isso, algo concreto, ele está se trabalhando, não é só dizendo eu quero, me desculpe, me perdoe. Não, eu estou no terapia, eu estou no psicólogo, estou no psiquiatra, eu estou fazendo um trabalho de conhecimento, eu estou indo para a igreja, eu estou, sei lá, participando de um grupo de homens, um grupo de mulheres, eu estou fazendo alguma coisa para mudar meu jeito de ser. Aí talvez eu consiga recuperar uma relação. Né? Então, essa conversa continua no Zoom, semana que vem, na quarta-feira, 9 horas da noite, no Zoom. Então, quem quiser participar, que aí o Zoom é mais um bate-papo mesmo sobre esse tema, a gente vai trocar mais sobre esse tema, tá? Entra na bio, no Instagram, tem um grupo lá, Telegram, você se cadastra no Telegram, que a gente manda o link do Zoom lá, tá certo? A gente manda lá na quarta-feira, a gente tá mandando. E a gente tá fazendo essa série, né, sobre relacionamentos. Hoje a gente falou sobre relações abusivas. Semana que vem a gente tem um grupo do Zoom para conversar sobre relações abusivas e esses tipos de relacionamento. E com 15 dias, Juliano vai estar com a gente aqui. Juliano trabalha com grupos de homens, né, com masculino, um trabalho muito bacana com a jornada solar, para a gente falar um pouco sobre essas relações possíveis, né? Esses homens e essas mulheres que estão buscando se relacionar num outro lugar, né? Num outro caminho, num caminho muito mais saudável. Então, existe sim, é possível, né? E a gente consegue se a gente investir energia nisso, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem com quem está precisando ouvir. Traga uns temas, né? Comenta aí depois, traga os temas, porque a gente vai fazer um trabalho bacana aí sobre essa série de relacionamentos, porque é aí que começam os processos depressivos e é aí também onde começam os processos nutritivos. Então, que a gente aprenda, né, a se nutrir, a gente aprenda a conversar, a olhar para as dores, né, de cada um, e as nossas principalmente, e que a gente aprenda a se reconstruir, né? Que a gente fique junto, porque em relações abusivas a gente precisa estar juntos uns dos outros, para que aconteça isso, para que aconteça empatia, para que eu não me sinta doido, não me sinta doida, né? Para que eu encontre minha família, tá? Agradeço demais a presença de todo mundo e a gente se encontra no Zoom na próxima quarta-feira, tá bom? Boa noite, espero que vocês tenham gostado. Cheiro, tchau.